Nós vamos agora construir um circuito sequencial que funciona como uma dessas calculadoras de mão. Está aqui o circuito, o diagrama do circuito. Ele parece complicado, mas na verdade nós já conhecemos tudo que está aqui nesse circuito. Tá bom? Vamos por partes aqui. Esse aqui, então, é um barramento que liga quase tudo em tudo. Aqui está a memória, vocês já conheceram, com o seu registrador de endereço de memória. Aqui tem uma unidade lógico-aritmética, ela faz 4 operações, ela é mais do que um somador. Nós vamos ver o circuito dela aqui, daqui a pouquinho. Aqui nós temos o registrador acumulador, tá bom? Com aquele arranjo mesmo, ou seja, a saída do acumulador é uma das entradas da unidade lógico-aritmética. Aqui a gente escolhe qual operação que a gente deseja fazer, qual das 4 operações. Nós temos aqui uma entrada, tá bom? Com um registrador em frente dela. Tá bom? A gente tem um registrador auxiliar aqui, que a gente de vez em quando coloca alguns dados aqui. E temos aqui uma saída com um registrador de saída. Temos ainda aqui um registrador, essa unidade lógico-aritmética aqui, além das 4 operações, ela faz também comparações. E, então ela exporta o resultado aqui nesse cabo, nessa saída aqui, que entra aqui num registrador de 3 bits, que vai indicar se o barramento, tá bom? A entrada do barramento tem um valor maior do que a entrada que está vindo do acumulador, se são iguais, ou se o valor que está no barramento ele é menor do que o valor que está no acumulador. Essa unidade lógico-aritmética, ela está construída de uma maneira muito simples. Então ela tem 2 entradas, né? E tem aqui uma série de componentes que eu peguei prontos da biblioteca do Logicine, de componentes aritméticos, tá bom? Para as 4 operações, e um componente de comparação. Então, as 2 entradas aqui são aplicadas em todos esses blocos. As mesmas 2 entradas são aplicadas em todos esses blocos, de tal forma que esses cálculos aqui sempre são feitos, né? Mas o que é exposto como resultado aqui é o que eu escolhi através desse multiplexador, aqui, tá bom? Que escolhe, aqui está o código de operação, tá bom? Escolhe qual delas que vem aqui. Então, o 00 vai ser a soma, o 01 vai ser a subtração, o 10 vai ser a multiplicação e a divisão. E isso daqui é uma outra saída, ou seja, essa unidade lógica aritmética tem a saída do resultado e a saída da comparação. Vamos ver aqui exemplos de cálculo. O primeiro exemplo vamos somar o conteúdo das posições 1 e 2 da memória e colocar o resultado na posição 3. Então, aqui está a memória. Eu vou fazer o seguinte, tem um jeito aqui do Logicine que a gente pode colocar alguma coisa aqui na posição 1 e 2. Tá bom? Eu vou colocar aqui, digamos, 6 aqui e vou colocar 2 aqui na posição. Então eu quero somar, isso é uma facilidade do Logicine, bom, que a gente usa de vez em quando. Tem uma outra, eu vou mostrar de uma vez aqui, que você pode editar o conteúdo, que ele abre essa janela aqui, onde você edita o conteúdo completo da memória em qualquer posição. Bom, mas por enquanto, essa edição de um ponto específico aqui é o suficiente para a gente. Bom, então o que eu quero fazer? Eu quero somar essa parcela com essa e colocar o resultado aqui. Bom, muito bem. Então, primeira coisa, endereço. Tá bom? Então, no endereço 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Tá bom? Eu tenho que fazer com que esse 1 chegue aqui no mar, certo? No registrador de endereço da memória. Então, eu vou copiá-lo aqui nesse registrador. Bom, já copiei. Agora eu coloco esse valor no barramento. Bom, então já tem 1 aqui no barramento, que vai para tudo quanto é lugar, mas eu vou aproveitá-lo aqui, porque ele está entrando aqui nessa entrada aqui do mar. Bom, então eu copio 1 aqui. Então o foco já passou para a posição 1 da memória. Bom, o que eu quero fazer? Pegar isso que está aqui e colocar no acumulador, tá? Para eu poder fazer a soma depois. Então, o que eu faço? Eu coloco esse valor no barramento. Então, agora eu tenho 6 aqui, tá bom? Já está no barramento. Então, aqui na minha unidade lógico-aritmética, eu tenho 00 aqui, que a gente lembra, é a operação da soma. Tá bom? Então, aqui está entrando o valor do barramento, que é 6. Aqui está entrando 0. Bom, eu vou fazer 6 mais 0. Bom, vou somar, vou apertar isso aqui. Então, o 6 já está aqui. Bom, então, eu desligo tudo aqui. Bom, e agora eu vou pegar, então, o conteúdo da posição 2 e somar ao acumulador.
Então está aqui 1, 0, isso aqui é 2. Então eu copio aqui nesse registrador, eu coloco o 2 no barramento, ele já está aqui no barramento, e copio aqui no registrador de endereço da memória. Então agora eu tenho que colocar no barramento o conteúdo da memória. Então apago isso aqui para liberar o barramento, coloco a palavra apontada pelo endereço aqui no barramento. Então agora aqui nós temos ainda a operação de soma. Nós está entrando aqui o 2, que está vindo do barramento, e está entrando o 6, que é o valor já guardado aqui no acumulador. Portanto, como a operação aqui é de soma, o que tem aqui na saída é 8, que é 6 mais 2, né? E eu copio aqui no acumulador. Então agora o que eu tenho que fazer? Pegar isso que está aqui no acumulador, já posso apagar isso aqui, vou pegar isso que está aqui no acumulador e colocar na posição de memória 3. Então, mais uma vez, a gente começa pelo endereço. Então, 3 está aqui, eu vou copiar aqui, passou para 3 aqui o conteúdo desse registrador. Eu coloco o conteúdo desse registrador no barramento, o barramento já tem 3, e agora eu copio aqui no mar. Bom, muito bem. Então agora o que eu tenho que fazer? Colocar o valor do acumulador, que está no acumulador, no barramento. Então, libero o barramento, tomo o barramento para o acumulador. Então o que tem aqui no barramento agora? O 8, que é o resultado da soma. E agora eu escrevo aqui nessa posição de memória. Ok, gente? Então, essa aqui é um exemplo de uma operação. Vamos ver uma outra agora, que é essa operação composta aqui. Fazer 2 mais 3 vezes 9 menos 4. Começo isso limpando o acumulador para esquecer das coisas, tá bom? Isso aqui. E eu vou colocar o resultado dessa operação aqui no registrador output. Eu vou limpar a memória aqui primeiro. Vou limpar essa memória. Eu vou limpar o conteúdo dessa memória. Eu cliquei com o botão direito aqui nesse componente de memória. E quero fazer 2 mais 3 vezes 9 menos 4. Então, eu vou pegar 2 e vou colocar aqui. Então, tomo o barramento para esse registrador de entrada. Aqui na minha ULA a operação é de soma. Bom, então, agora, a operação que nós queremos fazer é essa daqui. Tá bom? 2 mais 3 vezes 9 menos 4. Então, vamos começar fazendo essa primeira ali, tá bom? 2 mais 3. Então, 2 está aqui. Bom, eu copio aqui para esse registrador. Eu coloco o 2 no barramento. E agora ele está no barramento, ele está entrando aqui na ULA, que por um lado está entrando o valor 2, tá bom? Do barramento. Por outro lado está entrando 0, que é o valor já existente no acumulador. Aqui a operação que eu escolhi foi de soma. Então eu subo aqui de 0 para 1 e já copiei esse 2 aqui. Então agora eu quero somar 3 a esse valor. Então coloco 3 aqui, copio aqui. Esse 3 agora já está aqui no barramento, então eu tenho aqui na minha unidade lógico-aritmética, eu tenho 3 entrando aqui e 2 entrando aqui. Então quando eu aperto o clock aqui, eu vou ter 5 aqui, que é a saída do acumulador. Tá bom? A saída da unidade aritmética, que é a entrada do acumulador. Então eu já tenho aqui o 2 mais 3 vezes 5. E agora eu quero fazer essa outra conta aqui, 9 menos 4. Bom, para isso eu vou precisar do acumulador. Então, o que eu faço? Então, eu guardo esse resultado aqui, esse resultado intermediário, eu guardo ele em uma posição da memória. Deixa eu apagar essas coisas que pode me atrapalhar depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conteúdo do acumulador e colocar, digamos, aqui na posição 0 da memória. Então, eu pego 0 aqui, coloco aqui, coloco no barramento, copio aqui no mar, tá bom? Então o destaque já foi para a posição 0. Então agora eu tenho que liberar o barramento. Depois disso, colocar no barramento os dados do acumulador, ou seja, eu tenho que passar isso aqui para 1. E o que eu preciso fazer agora aqui então é
copiar esse dado aqui na memória. É isso que eu fiz agora aqui. Então, guardei isso aqui. Guardei isso daqui. Então, agora, como já está guardado esse resultado intermediário aqui, eu posso liberar o acumulador. Eu vou dar um clear aqui nele. E agora eu começo a fazer a outra conta aqui. 9 menos 4. Bom, 9 é 8 mais 1. Bom, 1001. Então, eu copio isso daqui. 9 vem desse registrador. Eu coloco esse 9 aqui nesse barramento. E eu quero colocar um 9 aqui no acumulador. Né? Então, ele está entrando aqui na ULA. A operação, por enquanto, é de soma. Aqui está entrando 9. Não está entrando nada, porque eu esqueci de tomar o barramento aqui. Então, agora eu tomei o barramento. Então, está entrando 9 aqui. Tá? E está entrando 0 aqui. Então, o resultado da soma é 9. Quando eu dou esse clock aqui, vem um 9 aqui para o acumulador. Então, agora, o que eu desejo fazer é fazer 9 menos 4. Né? Então, agora, eu tenho que colocar 4, 100. Bom, é 4. Eu copio, eu já tenho 4 aqui nesse registrador. Eu coloco esse valor no barramento. Então, eu tenho entrando aqui 4, entrando aqui 9, mas a minha saída aqui... Vai ter mais para cá, vai aparecer. A minha saída aqui é 13, 9 mais 4. Bom, porque a operação que eu coloquei é essa. Então, eu tenho que mudar a operação antes de pegar o resultado. Então, eu passo aqui para 0,1, que é subtração. Então, agora aqui eu vou ter 9 menos 4, que é 5, certo? Ou seja, essa ULA aqui, unidade lógico-aritmética, está agora subtraindo. Tá? E agora eu posso capturar o resultado dela. Eu coloco aqui. Tá? Então, aqui, o 9 menos 4 já está aqui. Tá? E o 2 mais 3 está na memória. Então, o que eu preciso fazer agora é pegar o conteúdo da posição 0 de memória e multiplicar. Aqui ficou vermelho, não sei porquê. Não sei qual que é o motivo. Acho que é porque não tem nada no barramento. Porque não tem nada no barramento. Né? No momento. Não tem importância esse alarme aqui, não. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar 0 aqui no registrador mar. Já até está aqui, mas vamos repetir tudo aqui. Todos os passos. Tem 0 aqui. Agora aqui a gente coloca o 0 no barramento e copia aqui. No caso, a cópia foi igual ao conteúdo anterior. Então, eu já tenho isso daqui. O que eu tenho que fazer agora, então, é colocar o conteúdo dessa palavra da memória no barramento. Depois que eu faço, passando isso aqui para 1. Repare que aquele vermelhinho sumiu aqui. Bom, e agora eu tenho coisa no barramento. O barramento tem o 5. E o que eu quero fazer? Uma multiplicação. Tá bom? Isso aqui é o 2 mais 3, que eu quero multiplicar pelo 9 menos 4, que é o que já está aqui. O resultado foi 5 nas duas operações. Um azar meu do exemplo aqui, mas enfim, acho que não vai ter problema nenhum não. Então aqui, eu estou aqui entrando 5, tá bom? Aqui está entrando 5, mas a operação que está aqui é de subtração, então aqui deve ter 0, tem mesmo 0. Eu quero passar para multiplicação, que é 1, 0. Passo para 1, 0. Então agora aqui eu já tenho essa configuração aqui em bits, que é 25, que é o resultado que eu quero. Então, eu fazendo esse 19 é 25 em hexadecimal. Bom, então agora, o que me resta fazer é colocar esse resultado lá na saída. Então, abaixo esse clock, coloco o acumulador no barramento. Tá bom? Então, o barramento aqui já contém, tá vendo aqui, gente? Esse 19 aqui é 25 em decimal. Tá? O Modicin já faz essa conta para gente. Colocamos isso aqui e pronto, a gente copia aqui, nós já temos o resultado final dessa operação composta aqui. O que é muito importante de reparar aqui? Que eu tenho aqui com a memória a capacidade de guardar resultados intermediários. E com isso eu fiz aqui uma operação que não é tão complicada, mas ela poderia ser tão complicada quanto eu desejasse. Na verdade, essa calculadora aqui, ela já é capaz, exceto por entrada e saída, que aqui está muito fraca essa entrada e saída nossa aqui, ela é capaz de fazer tudo que um computador faz. Tá? Nós veremos depois como transformá-la em um computador. Mas antes disso, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, os slides.
que eu quero falar de um outro conceito, né, central para o nosso curso aqui, que é o conceito de programa. Então, um programa é um texto. E nós veremos aqui programas sendo executados por computadores. Mas o conceito não muda se o programa for executado por uma pessoa. O que é importante aqui é o seguinte: o computador, gente, ele é bem burrinho. Tá? E a gente tem que ter, então, um programa, é um texto escrito que, para reprodução de um cálculo que já foi feito, um cálculo, por exemplo, como esse que nós acabamos de fazer aqui. Você quer anotar isso aqui para uma outra pessoa, um operador, repetir exatamente o que você fez. Tá? Então, você tem que ter um conjunto, um texto, tá? Com instruções inambíguas, tá? Para a reprodução dos cálculos, para uma pessoa que vai obedecer cegamente ao que está escrito no seu texto. Tá bom? Essa pessoa não pensa. Tá bom? Então, se a gente repetir aquele primeiro exemplo que nós fizemos aqui, somar os conteúdos das posições 1 e 2 da memória, tá? A gente pode pensar em começar a fazer o programa já dividindo ele em 3 grandes blocos. Tá? O primeiro é carregar no acumulador o conteúdo da posição 1 da RAM, somar ao acumulador o conteúdo da posição 2 da RAM e armazenar o conteúdo do acumulador na posição 3 da memória. Ou seja, primeiro carrego a primeira parcela no acumulador, depois somo ao acumulador, pego o resultado do acumulador e coloco o resultado onde eu desejo colocar. Bom, aqui está o programa com uma notação que eu mesmo que inventei, mas que me parece clara o suficiente para a sua reprodução. Então, isso aqui, por exemplo, quer dizer colocar 1 naquele pino ACC Clear. Aqui que eu estou fazendo aqui, eu estou zerando o acumulador eu estou me prevenindo contra possíveis conteúdos que já estivessem lá, de cálculos prévios que já estivessem lá no acumulador. Então, aqui eu estou zerando o acumulador. Bom, aqui eu estou passando para zero esse pulso. Bom, aqui, por exemplo, eu estou fazendo o clock. Aqui eu fiz um MarCLK, tá bom? Aqui é o clock do registrador de endereço da memória. Tá? Eu fiz ele igual a 1, depois faço ele igual a 0. Ou seja, com essa notação aqui, a gente tem todos os pinos. Tá? E tem ainda um outro tipo de instrução aqui, que é uma entrada de operando, que você diz para o operador, para a pessoa que vai seguir o seu programa, vai executar o programa, vai executar esse texto. Assim, coloque 1 naquele registrador, naquela entrada input. E assim vai, tá bom? Aqui é para a etapa 2, nós já vimos como que isso é feito, tá bom? E aqui é a etapa 3. Eu queria agora, então, pensar em um programa, que nós ainda não usamos comparações, tá bom? Pensar em um programa que resolve esse problema aqui. Ele escreve na saída o valor absoluto da entrada, que pode ser um número negativo. Eu tinha me esquecido de falar. O LogSim, esses bloquinhos que fazem aritmética do LogSim, eles consideram que os números estão em complemento de 2. Então você tem números negativos representados em complemento de 2. Bom, então, qual que é a ideia? Aqui eu quero fazer um programa, ou seja, instruções, um texto com instruções inambíguas a serem seguidas por alguém que quer calcular um valor absoluto de um número. Então, um exemplo, o que eu quero desse programa? Se a entrada for 7, a saída deve ser 7. Se a entrada for menos 4, a saída deve ser 4. Então, nós temos que prescrever ações nesse programa cuja execução dependa de do valor ser positivo ou negativo, o valor da entrada. Então, vejam vocês, aqui está um programa. Você repare que ele se divide em 2 partes a partir de um ponto. Tá bom? Então, ele tem essa parte aqui, depois chega num momento aqui, que é o seguinte: a gente vai usar aquelas luzinhas lá de comparação, aqueles resultados da comparação. Tá bom? Então, aqui é para eu seguir essa sequência aqui, se o valor que estiver aqui, já coloquei alguma coisa no acumulador, coloquei alguma coisa no barramento. Tá? Então, se o valor que estiver no barramento for menor que o acumulador, eu tenho que invertê-lo. Por isso que aqui que esse texto aqui é maior. Tá? Esse programa aqui tem uma sequência de operações a serem feitas maior, porque eu tenho que fazer 0 menos isso que está aqui. Para eu passar de um número negativo para positivo, eu faço 0 menos esse valor. E aqui não, aqui eu simplesmente pego o valor que está no acumulador e passo para o registrador out. Tá bom? Então aqui é um outro programa, com o tipo que eu estou mostrando só aqui, um tipo de necessidade que nós teremos na hora que a gente for escrever programas de verdade,
que é de colocar instruções cuja execução depende de um exame de dados com os quais de dados que dependem da entrada ou de cálculos já previamente feitos.